para a segunda luta com o De Pedro, que foi uma luta de 33 minutos, 20 minutos no primeiro round, 15 no segundo, e vencer de novo, eu já saí dali com a sensação do dever cumprido. E fui para a final numa de vencer realmente, porque era uma oportunidade ímpar. Talvez ninguém tivesse mais essa oportunidade, até porque as contendas de 3 lutas acabaram, né? Então eu me sagrei campeão, agradeço muito a Deus, agradeço todas as rodas que eu participei, porque eu sempre falo, o meu treinamento para capoeira foi em todas as academias dos amigos que eu fui, nas rodas que eu fui, e ali eu estava me preparando empiricamente, que depois que eu fui entender, ali nas rodas que o bicho pegava e tal, na Penha, na Quinta da Boa Vista e mais outras rodas, ali já estava sendo o meu treinamento. O pessoal da guarda só fez a finalização e foi o que aconteceu. Mestre, aproveitando esse gancho do treinamento, como foi essa preparação, você sabendo que você ia lidar com um atleta do jiu-jitsu, né? Isso justamente que você falou em relação aos Gracies, que eles estavam muito, né, à frente em relação aos campeonatos absolutos, né? Como é que foi, como é que ficou na sua cabeça o seu psicológico para se preparar para fazer uma luta daquela contra o Amaury Bittet, né? Sim. E como é que foi esse processo, esse trabalho, essa formação aí? Como foi? Conta pra gente essa dinâmica aí. Ó, gente, eu não sou metido, né? Eu posso dizer que a parte psicológica eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Porque eu sempre pensei, eu sempre falei isso também, uma roda de capoeira é um verdadeiro vale tudo. Uma roda de rua é um verdadeiro vale tudo. Não sabe o que vem, né? E detalhe, não tem regras. A roda de rua não tem regras. Você pega um cara na rua que você nunca viu, ele vai colocar dedo nos olhos, vai puxar o cabelo. Então, esse temor, psicologicamente eu estava bem. E o que me ajudou muito, que esse grupo que eu falei, que era da Guarda Municipal, que era o grupo de ações especiais, para se inscrever, eram uns 40 homens fazendo o curso, podia ser aprovado um dos 40 ou os 40. O principal requisito é que fosse praticante de artes marciais. Então eu tinha dentro desse grupo praticante faixa preta, bastante do jiu-jitsu, do judô, pessoal da luta livre, do muay thai, do boxe, do kung fu. Então tinha ali, foi um treinamento bastante eclético. Então eu saí dali da Guarda Municipal para o ringue com uma sensação que eu estava muito bem, né? E psicologicamente em momento nenhum estive abalado. Eu sabia que eu tinha uma luta com um cara duríssimo, que era o Amaury Bittet, que se eu perdesse, eu ia estar perdendo com um cara muito bom, e eu acho que isso ia valorizar, mas como eu falei, a minha preocupação era ganhar a primeira e a segunda luta, que eu já estaria bem. Mas graças a Deus deu tudo certo. A estratégia era ganhar, né? Agora, você, jovem atleta que está acompanhando a gente, ó, a inspiração desse cara para as gerações que vieram a seguir foi uma coisa impressionante. Essa esteira que a gente traz até agora de performance de capoeira em alto rendimento, como a gente vê no VMB, sim, esse cara foi uma inspiração muito grande para crianças e jovens que vieram competindo depois dele. Né? Então, se a gente fala hoje em capoeira de alto rendimento, de alta performance, esse cara tem uma influência muito grande sobre isso, sobre essa visão da capoeira como modalidade. Né? Agora, mestre, o senhor falou sobre a responsa de vestir a camisa da capoeira diante de outras artes marciais nessa edição dessa competição. Agora, como o senhor imagina que é para o atleta de hoje, se ele fosse encarar uma situação dessa? O que passaria na cabeça dele hoje em dia? O que teria que se preparar mentalmente, fisicamente, tecnicamente para uma disputa como essa? Eu acho que é o seguinte, hoje, diferente do passado, nós temos assim, hoje você tem um atleta, ele vai ter um treinador de uma luta em pé, uma luta agarrada e tal, ele tem diversos recursos, fora que você tem também o lado da fisioterapia para te ajudar, um nutricionista, assim, uma equipe o legal na verdade, um psicólogo, o legal é você ter uma equipe que tenha condição, porque não é barato, esse processo não é barato. A estrutura, você tem que ter uma estrutura onde você possa ter toda esses uma equipe multidisciplinar, digamos assim. Esses profissionais trabalhando com você, e você, quer dizer, eles vão te dar o suporte necessário para que no dia que você entrar no ringue, você entrar focado na luta. Não entrar pensando assim, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no abdômen, uma dor que talvez não vai me deixar eu dar o melhor de mim. O cara vai chegar ali para fazer o seu melhor. É o que a gente vê hoje no MMA. Você antigamente via lutadores no metade da luta já se sentindo
né, sem condição física de continuar, físico, sem né? condicionamento. Sem rendimento, Hoje né? você já não vê isso, porque os caras estão trabalhando com profissionais de ponta e com certeza eu acho que daqui para frente só dá para se fazer alguma coisa nesse sentido, tendo profissionais de ponta, né, estrutura e o acompanhamento, né? Mestre, como jornalista, sou obrigado a perguntar isso, até por curiosidade minha em relação à época. Bem bom. Como é que foi? Sendo que lá vem coisa. Como é que foi a repercussão na imprensa da época, nos jornais? Como é que isso foi falado, não só pelo público, mas pela imprensa da época? Cara, foi assim, eu posso dizer que a imprensa estava dividida, né? Porque tinha aqueles que, eu estava até colocando isso no papel ontem, eu achei até um pouco de preconceito, porque a capoeira ela não tinha a visibilidade, aceitação e a credibilidade, né? As pessoas acham, né, que a capoeira tem a ver com religião, coisa que não tem. Mas teve uma reportagem que veio numa revista que veio assim, deu maculelê na Nacional. Pô, não foi maculelê, foi a capoeira que venceu, né? Então saiu numa segunda página da revista, grandão assim, deu maculelê na Nacional. Por que não falou a capoeira venceu? Então Sim. eu achei que isso foi um pouco de preconceito. Isso depende muito do jornalista, você é jornalista. Se o cara for um praticante, se um cara for um flamenguista, que o Vasco ganhou, a matéria dele não vai ser a mesma do Com certeza. Aí o senhor Não vai ser entrou com a numa mesma- seara, não o vai senhor ser a entrou mesma numa empolgação, seara. né? Não vai ser a mesma empolgação, né? Eu acho que as matérias, por mais que o cara seja ali fidedigno à realidade, Ao fato, ele vai levar para o coração e ele vai, né? Tem uma leitura específica, Vai, né? com certeza, né? Com certeza. Então, assim, aqueles que via a capoeira como uma luta de resgate vamos dizer, do social, né? Das pessoas que não têm condição, Inclusão, porque a né? capoeira é a inclusão, a povo, palavra né? certa Do é povo essa. geral, né? O cara fazer uma matéria bacana. E agora aqueles não, aqueles caras que nunca foi envolvido com a sociedade, com as comunidades, ele tem uma visão diferenciada e nem culpo ele, nem culpo. E é isso aí, então foi isso. Teve os dois lados da moeda. São realidades diferentes, né? Tem mestre? aí, eu tenho umas matérias aí. Sim, que tem tá aí, bastante deixa eu coisa ver. aqui. A galera Tem que, uma culinária nacional, tá ali. depois o a pessoal galera ali. que estiver assistindo aqui pode chegar aqui, né, mestre? Vai continuar aqui, Sim, né? sim, vai Todas continuar, as fotos, os sim. arquivos vão estar Vai aqui ficar essa na semana Lapa toda, Rio. vai ficar essa Eu acho que é semana. importante a galera da capoeira vir prestigiar, né, esse acervo que é importante, né, pra gente. E vamos sim, vamos trabalhar, vamos divulgar essa conquista, que venham mais 50 anos, 100 anos, né, mestre? Sim, sim. Porque é importante sim pra gente, vamos valorizar a capoeira. Foi uma conquista de muito valor pra gente. A gente que trabalha com a capoeira sabe o que é essa desvalorização, essa Sim, falta de conhecimento da nossa arte. Então o VMB tem sim um propósito de levar a capoeira, o entretenimento, para quem não conhece, para quem não sabe o que é a capoeira de verdade. Capoeira não é maculelê. Não, né? verdade. Não tem Então, nada assim, a ver com maculelê. não tem nada a ver com maculelê. Então, assim, é importante que a gente esteja todos juntos, unidos, né? Agora a parceria com o nosso amigo Rodas e Eventos. É importante, né? O Paulista aí divulgando a capoeira. A gente tem também o Grito Marcial que está ali, o Cavalo. Então, assim, é importante essa união para que... O Bruno também? O Bruno, desculpa, Bruno. Pô, o Bruno não gosta dele, mas vamos lá. Lá pra Aquilo lá pra Rio Aquilo Capoeira, lá pra Rio, tô na casa do em cara, eu tô- 99, É isso veio a aí. conhecer essa história Essa que realmente estrutura, não necessita é dessa importante. história da capoeira. Mestre, eu vou te fazer uma pergunta interessante. Como é que foi, já falamos da repercussão, né, em relação à mídia, mas como foi em relação ao trabalho? Abriram portas? Como é que foi esse processo? Como é que você trabalhou isso, sabendo que você estava em ascensão, né, a partir daquele momento que você conquistou aquela vitória? Como é que foi e como é que você vê hoje o VMB como essa porta Sim, de sim. holofote, Projeção, né, pro dos atleta atletas? capoeirista, Como é que você vê? Você consegue ver alguma diferença, mestre, do antes por agora? Eu antes de chegar ao VMB, eu estava até já elaborando aqui uma fala minha, que muita gente fala assim, existe a capoeira antes do Mestre Huck e depois do Mestre Huck. Hoje eu posso dizer que a partir agora dessa nossa parceria, que é uma parceria que é total, eu acho que está aqui está praticamente a grande massa da capoeira, tanto do Rio quanto fora. Eu acredito que depois, agora com a entrada do VMB, nós vamos ter também a capoeira antes e depois do VMB. Que eu tenho certeza, eu falei com o Savério logo no início,
que eu acreditava nesse projeto. Tinha as pessoas ainda que capoeira sempre dava para trás, né? Eu falava, não, eu acredito. Quando ele conversou comigo, que é aquele negócio, as pessoas ouviram a ideia dele e ele conversou comigo sobre a ideia, então eu vi o brilho nos olhos e tal, então eu acreditei. Né? O isso. entusiasmo, Agora, com a resposta sobre as portas, tiveram portas que se abriram, tiveram portas que se fecharam. Né? As portas que se abriram eram aquelas portas que não tinham nada a ver com o pessoal do jiu-jitsu, porque todas as portas que tinham a ver com o jiu-jitsu, elas fecharam. Eu me lembro que eu fui convidado para fazer um treinamento com o pessoal da Brazilian Top Team na época, era Top Team, né? E eu já estava em casa tomando café para ir lá, e o cara que estava me levando era um amigo que me deu a bolsa de estudo na Gama Filho, que eu fazia luta livre, a bolsa de estudo era pela luta livre. Vamos lá, que o pessoal quer te conhecer e tal. Eu estava em casa me arrumando, aí os caras ligaram, melhor você não ir não, porque a gente é amigo do Bitete e tal. Quer dizer, eu nunca fui inimigo do Bitete. O Bitete é um profissional de ponta, né? Ele tinha uma responsabilidade maior que a minha, né? De ter que ganhar aquela contenda. Jogaram um peso nas costas do rapaz. Eu sempre falo isso, porque ele estava ali com aquela obrigação de vencer uma luta e lutando com uma luta que eles não conheciam, que era a capoeira, entendeu? Então as portas que vinham assim, de pessoas influentes ao jiu-jitsu, elas fecharam. E acho que não, elas abriram realmente. Né? Eu era chamado, assim, tinha campeonatos de MMA aqui no Rio e o pessoal cogitava meu nome e eu não era convidado. Né? O responsável, o árbitro da minha luta foi homenageado na Câmara, ganhou uma medalha de Tiradentes, o árbitro, e eu não fui nem convidado para esse dia. Então, teve essas coisinhas assim, mas eu até entendo. Sim. Eu até entendo. Tá? Eu acho importante também, Flávio, a gente tocar nesse ponto, que a gente não está na busca de quem é o melhor. Né? Sim. Até porque nessa época que aconteceu isso, o jiu-jitsu sim buscava a ascensão, buscava o holofote, porque ninguém conhecia o jiu-jitsu. Da mesma forma como muitas pessoas não conheciam a capoeira e até hoje não conhecem a capoeira de verdade. Então a questão não é quem é o melhor, e sim a valorização. Né? Ele já tinha um expoente na época, o Marco Rujo, né? Já tinha o Royce Gracie, então... Sim, e a capoeira teve essa projeção internacional. Pedro Rizzo, olha quantas pessoas também que fizeram capoeira e migraram para o jiu-jitsu, migraram para o taekwondo. O próprio Thiago Marreta, ele migrou da capoeira para outras artes marciais, né, por não encontrar essa esteira de competições para poder disputar em algum nível. Verdade. Então essa é a grande busca, né? A nossa missão assim, é tornar a visibilidade para o atleta uma possibilidade de projeção para que ele possa viver sim como atleta de capoeira de ponta, né? Que tenha um bom salário, que tenha uma boa qualidade de vida, de alimentação, que ele possa usufruir da capoeira de uma forma que ele possa contribuir no geral, né? E eu acho que não existe a melhor arte, existe o melhor atleta. Sim, é verdade, isso é verdade. Porque se você é um cara visionário, você vai pegar daqui, você vai pegar dali. E vai ser o mais completo, né? Você vai ser o completo. Então, ferramentas dessas modalidades como um todo. Então, né? acho que você nessa época, mestre, eu tô falando você, mas o senhor... Você tem 16. Justamente, isso aí. Você conquistou esse legado. Você mostrou sim o valor da capoeira, o potencial como arte, como luta, como esporte. Porque isso tudo você fez um pacotinho ali e jogou dentro do ringue. Né? Tudo que você já tinha ali das rodas de capoeira, da sua vivência, né, mestre? Então acho que isso pesa bastante. Isso é importante a gente frisar, né, mestre? Eu falei com vocês em off, né, que eu fui atleta de outros esportes. Eu posso dizer que a minha fundamentação ela está no atletismo, que eu fui criança atleta de atletismo. Então lá você tinha uma metodologia, você tinha uma forma de treinamento que a capoeira ainda estava muito no empirismo, né? Então quando eu cheguei para competir na capoeira logo após, eu tinha aprendido algumas coisas, né, com o atletismo que eu executava na capoeira de uma forma empírica, mas com mais sabedoria do que os capoeiras que não tiveram essa experiência. Então isso me ajudou muito. Eu joguei futebol, eu participava de treinamentos no futebol, joguei basquete também. O basquete era treinamento nos dias de chuva.
no atletismo. A gente ia jogar basquete, que também me ajudou também no fortalecimento de membros inferiores e por aí vai. Então eu posso dizer que o que eu talvez tenha saído à frente, disputei vários campeonatos, estadual, fui 8 vezes campeão estadual, fui 3 vezes campeão brasileiro, que era o mais difícil você ser um campeão brasileiro, fui destaque técnico em 5 competições. Eu acredito que pelo treinamento, né, o aprendizado que eu tive com os outros esportes que ajudaram na minha performance junto à capoeira. Legal demais. E lembrando que em breve a gente vai ter uma edição exclusiva do VMB Podcast com o Mestre Hulk, detalhando ainda mais a trajetória dele. Vamos falar do atletismo também desse começo, vamos falar da passagem por outras modalidades, vamos detalhar ainda mais esse momento histórico do dia 23 de agosto de 1995, falar da importância desse dia para a capoeira como um todo, ainda mais sobre esse assunto. E lembrando que na sequência você vai conferir no Instagram do Mestre Hulk um bate-papo com vários convidados das artes marciais, falando um pouco sobre essa relação com o senhor, né, mestre? Sobre a importância que esse dia teve também para as artes marciais. Então já no Instagram do Mestre Hulk você vai conferir esse bate-papo com convidados de top de linha. Isso. E hoje é só uma palhinha, tá, galera? Isso aí não é pra deixar um gostinho de quero mais. É um spoiler do que você vai conferir logo mais. Porque o podcast que vai vir aí vai ser bombástico, não é isso, mestre? Tem muita coisa aí que a gente está deixando pro podcast. E aproveitar, né, eu queria lembrar uma palavra, eu fiquei 48 horas tentando... É verdade, teve isso a palavra, eu não vou falar logo, senão eu vou esquecer. Que no treinamento é periodização. Todo formado em educação física sabe. E ontem eu não conseguia lembrar essa palavra. Eu deve ser por causa da idade, 16 anos, não lembro qualquer um. Então, na segunda-feira não foi, mestre? Segunda-feira a gente veio aqui com o mestre, ficou batendo um bate-papo com o mestre. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fui embora e tal. Que era para explicar o que o senhor trouxe do atletismo. Como eu falei aqui, o fundamento, né, o treinamento e tal. E periodização, quer dizer, você pegar o período que você vai competir hoje, até daqui a 6 meses, e dividir em etapas, e essas etapas, cientificamente, ela vai ter cada uma cada uma vai ter uma função. Coisa do ao vivo. Isso aí, sabe faz ao vivo. Para no final você fazer o seu melhor resultado. O atleta vai lá para fazer o melhor resultado. Né? E sem isso o cara às vezes chega ali e acaba não... Quer dizer, ele dá golpes mirabolosos, ele dá golpes fortes e tal, mas chega a hora, ele cansa e os golpes dele não valem de nada. Já sabe, fica a dica, você atleta aí, já sabe, essa dica aí para você implementar na sua rotina de treinos. Mestre, muito obrigado por esse bate-papo. Em breve teremos mais uma dessa, mais detalhada ainda, mas a próxima live agora no Instagram do Mestre Hulk você vai conferir um bate-papo com convidados top de linha das artes marciais. Com certeza. A nossa gratidão aqui ao Mestre por nos receber, por compartilhar com a gente essa história e também pela parceria com o VMB, que é arte, entretenimento e luta à capoeira como você nunca viu. Fica ligado aí no Instagram do Mestre para esse próximo bate-papo com os atletas. É isso aí, valeu galera, obrigado. Lembrando que o Empório Árabe Leblon deu uma força aí pra gente, trouxe um coquetel aí pra gente. Que legal, negócio bem bacana aí pra galera. Pra reforçar a comemoração, é isso aí. Comemoração tem que ter alguma coisa pra morder, pra beliscar, né? Então é isso. Com certeza. Fala aí, meu querido. Se for fechar, fecha com uma música. Com a música. A música? Vambora. Pega o Berimbau. Vamos fechar. E agora pra terminar, eu queria um dia falar igual esse rapaz aqui, né? Que isso, mestre? E você também, os caras. Isso também ensinando a lutar como o senhor, pronto, deu tudo certo. É isso aí, mestre. A gente vai dividindo um pouquinho pra cada, né? Vamos lá, Bené, mete o bloco aí. Vamos de música. Essa homenagem. Cadê o pandeiro? Vai, cara. Eu vi
capoeira como você nunca viu. É isso aí, ó. Você que é do jiu-jitsu, vem aprender capoeira, cara. Vai agregar pro teu jogo. Até porque nós estamos fazendo. Eu sou jiu-jiteiro também. É isso. Valeu. Tá bom, junto, velho? salve, Um grande abraço. Os. Valeu.